Oi, gente, meu nome é Sânia, eu fiz cirurgia bariátrica há pouco mais de 4 meses. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os prós e contras dos métodos de cirurgia bariátrica e sem cirurgia também. Para você que tá pensando em emagrecer, né, já tentou outras formas e tá pensando de repente em um método alternativo, né, conversando com seu médico. Então fica até o final desse vídeo para saber mais. Bom, primeiro, o que é uma cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, né, é uma cirurgia indicada para pessoas, né, que tenham comorbidades, né, obesidade e também comorbidades, né, as doenças associadas à obesidade. Não necessariamente, né, a obesidade, tem gente que faz a cirurgia de forma para tratar questões metabólicas, como é o caso da diabetes. E desde que outros métodos mais conservadores anteriormente não tenham dado certo, como por exemplo dietas, medicamentos, enfim. Quando nada dá certo, sempre tem algum retorno de peso, enfim, talvez seja a hora de considerar uma cirurgia bariátrica. Existem diversas técnicas desse tipo de procedimento, cada uma com seu objetivo, seus prós e seus contras, né? E seus riscos também são diferentes. A escolha do método depende do seu histórico de saúde, né? Do seu IMC, da quantidade de peso que você precisa perder e também do seu estilo de vida, além das suas comorbidades. Mas então vamos lá, quais os tipos de cirurgia bariátrica existentes? Primeiro, vou falar do que eu fiz, que foi o bypass gástrico. Também chamado em Y de Hawkes, não sei se é assim que se pronuncia, se eu estiver pronunciando errado, alguém me corrige aqui nos comentários. E ele altera o tamanho do estômago e também mexe no intestino. E quais são os prós desse método? Ele tem excelente perda de peso, grande melhora de comorbidades, como é o caso da diabetes tipo 2. Eu não tenho, né, e não tinha esse tipo de diabetes, né? Mas enfim, ele também é indicado para pessoas que têm essa questão da diabetes tipo 2 bem desregulada. E ele também tem um menor risco de reganho de peso, como não é o caso de outro método, o próximo que eu vou falar. Então ele tem esses prós que eu levei bastante em consideração na hora de escolher, né, qual seria a minha cirurgia bariátrica, além, claro, da indicação do meu médico. Mas e os contras? Quais são os contras, né, da bypass, que foi a que eu fiz? Primeiro, ela tem um risco muito grande, né, de você ter deficiência de nutrientes, porque como mexe também no intestino, né, desvia o intestino, é bem a parte de absorção, então ele tem um período menor para absorver os nutrientes, né, dos alimentos, e por isso que você tem esse risco de ter uma menor absorção, né, desses nutrientes. Dumping também é um dos efeitos que podem, né, acontecer quando você come gordura em excesso ou açúcar. Algumas pessoas passam mal, enfim, falam que é a síndrome de pré-morte, né? Pessoas que suam, palpitação, enfim, tem vários sintomas. Eu posso também fazer só um vídeo sobre isso. Eu já tive dumping, né, alguns episódios, mas vamos tratar disso em outro vídeo. E ele é indicado, né, para pessoas que têm o IMC acima de 40 ou 35 com comorbidades. Vamos ao segundo método, o sleeve gástrico ou gastrectomia vertical. Como ela é? Ela corta uma parte do estômago, ele não mexe no intestino. E quais são os prós, né? Ela é uma técnica muito mais simples do que a bypass, né? Uma cirurgia mais simplificada, porque não mexe, né, tanto no nosso organismo. Ela tem um menor risco de deficiência, né, nutricional, como eu falei, por não mexer no intestino, ela, né, mantém o intestino, né, como nós viemos ao mundo. Então, não tem esse risco de deficiência de nutrientes. Isso porque ela preserva, né, o funcionamento do intestino normalmente. E quais são os contras, né, deste método? Ele pode ter um maior risco do aumento de refluxo, né, como ele fica muito fininho o intestino, o suco gástrico, como é preservado, né, não é alterado nenhuma função nesse sentido, ele pode subir muito rápido, então pode aumentar esse risco de refluxo. E ele também pode ter, se você não ter uma vida bem regrada, né, realmente mudar o teu estilo de vida, ele tem um maior risco de reganho de peso, porque o estômago, ele aumenta de novo, então como só é retirado uma parte dele, você tem mais risco de reganho de peso. E ele também é indicado para quem tem IMC acima de 40 ou 35 com comorbidades, porém ele é ideal para quem já tem uma vida adepta a dietas, né, e já conseguiu mudar o estilo de vida para cuidar com esse reganho de peso. Vamos ao terceiro método, e esse eu vou precisar ler porque eu não sei falar. Duodenal switch ou
né, com derivação biliopancreática. E como ele funciona? Ele é a combinação do sleeve com um desvio mais extenso do intestino. E quais são os prós dele? Né? Maior perda de peso a longo prazo, excelente controle da diabetes, porém tem os contras. Ele tem um maior risco de desnutrição, né, por alterar o intestino, exige uma suplementação rigorosa e acompanhamento contínuo, e ele é indicado para obesidades muito graves, ou seja, acima de 50, e também para diabetes bem resistentes, né, a tratamentos. E vamos para o último método, e esse é um método não cirúrgico, que é o balão gástrico. Como ele funciona? Ele é inserido através de endoscopia no estômago, e ele é inflado, e por ele ocupar uma parte do estômago, ele dá uma sensação de saciedade mais rápida, ou seja, você come menos, mas também exige esse cuidado, né, com a dieta, enfim, porque uma hora ele vai ser retirado. E quais os prós desse método? Primeiro, ele não é uma cirurgia, ou seja, ele é menos invasivo. E os contras? A perda de peso é moderada, ela não é indicado para quem precisa uma perda de peso considerável. Ele é temporário, né? Geralmente de 6 meses a 1 ano que você fica com o balão. Ele pode causar náuseas e desconforto justamente por... Como ele infla no estômago, você come e a comida já fica ali... paradinha, né? Ela vai ter o espaço de passar, mas como ela enche mais rápido, você pode ter mais risco, né, de ter essas questões de náusea, azia, né, enfim. E ele é indicado, né, para pessoas que têm um IMC de 30 a 35 ou também até como uma preparação para a cirurgia bariátrica. Algumas pessoas às vezes precisam perder um pouquinho de peso antes e para chegar nos parâmetros para a cirurgia bariátrica. Então ele também é indicado como uma essa preparação, né, para a cirurgia bariátrica. Esses são os métodos de cirurgia bariátrica e também não cirúrgico. E como você viu, não existe um método certo, um método melhor ou outro. Ele tem cada indicação para cada quadro clínico, né? Depende muito do paciente. Então, por isso que é importante você conversar com o seu médico e levar em consideração né, suas comorbidades, enfim, realmente o seu estado de saúde. Lembrando que cada corpo é único, né? E por isso que é tão importante não só falar com o seu médico, mas com o seu nutricionista, com o seu psicólogo, enfim. Porque é uma decisão importante a ser tomada, né? E deve ser tomada junto com uma equipe multidisciplinar. E, novamente, a cirurgia ou o balão gástrico não é um milagre. Ela é uma chance de você ter, né, um novo estilo de vida, mas ele só vai ser perpetuado, né, no tempo se você realmente mudar seu estilo de vida e quiser, né, manter essa qualidade de vida e saúde aí a longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você de repente está pensando em fazer cirurgia, qual método você gostou, ou até talvez considerar um balão gástrico, que tal? Se você também já operou, me deixa aqui nos comentários a sua experiência, qual método você escolheu, como você está se sentindo. E vamos trocar experiências, esse canal é para isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!